Graça e paz a todos. Estamos aqui para trazer mais uma reflexão da palavra de Deus, a meditação. E hoje eu queria meditar com vocês na Epístola Universal do Apóstolo Judas, certo? No capítulo 1, como só tem um capítulo, né? E eu não vou ter tempo de explanar todo o capítulo com vocês, verso por verso. Esse capítulo, versículo por versículo, não tem como, mas eu quero me focar com vocês apenas o verso 1 e o verso 2, mas eu vou trazer toda a introdução dessa epístola para vocês entenderem o que o apóstolo Judas ele queria tratar com essa igreja aqui, ok? Judas, capítulo 1, verso 1 e o verso 2 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, o irmão de Tiago, ao chamado, amado em Deus Pai e guardado em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos seja multiplicado. Claro, eu não quero entrar aqui na questão da carta em si, certo? Na data, no que aconteceu, porque eu quero focar apenas nesses dois versos a qual eu li. Mas, meus irmãos, o que Judas vai tratar nessa carta aqui, a orientação dele que dá a esses irmãos aqui é contra os falsos mestres, contra os falsos profetas que estava havendo naquele período do século I. Então ele escreve essa carta para orientar aqueles irmãos que tivessem cuidado com esses falsos mestres, com esses falsos profetas que estavam ensinando uma falsa doutrina. Então você pega do versículo 3 em diante e Paulo vai desenrolando esse assunto com essa igreja acerca dos falsos mestres e dos falsos profetas. Ok? E Paulo vai dando o apóstolo Judas vai dando algumas características acerca desses falsos profetas, esses falsos mestres, esses falsos doutores, estava entrando no meio da igreja para ensinar uma falsa doutrina. Uma outra oportunidade, nós iremos estudar essa epístola aqui, verso por verso, ok? Mas eu quero focar com os irmãos nesse verso 1 e o verso 2. Claro, como eu falei para os irmãos, o cuidado que o apóstolo Judas tem aqui é contra esses falsos profetas, esses falsos mestres, esses falsos doutores que estavam ensinando uma falsa doutrina. Então ele pede que a igreja tivesse cuidado, cautela com esses falsos mestres, com esses falsos profetas, ok? Mas numa outra oportunidade eu falo isso para os irmãos. Mas eu quero me focar com os irmãos aqui, me deter com os irmãos aqui, só no versículo 1 e verso 2. Que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo. Vamos parar aqui para meditar um pouquinho aqui. Eu aprendo algumas coisas aqui. Judas, ele era apóstolo, e como o texto diz, ele era irmão de Tiago, que era meio irmão de Jesus. Mas o que me chama a atenção é que ele não se identifica aqui como apóstolo. Você notou aqui? Judas, servo de Jesus Cristo. Ele poderia chegar aqui, meus irmãos, como ele era irmão de Jesus, ele poderia dizer: não, eu sou o irmão de Jesus, eu sou o apóstolo, tal, mas não, ele chega com humildade dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo. O servo da orelha furada. Aquele servo que serve ao Senhor, não por interesse, mas por amor ao seu mestre, por amor ao seu Senhor. Então, Judas, com toda humildade, ele se apresenta como servo. Como é que nós temos que se apresentar, meus irmãos, perante o Senhor? Com nossos títulos ou como servo? Como um servo da orelha furada. Aquele servo que serve ao seu Senhor, não por interesse, mas por amor. Sabe? Principalmente eu e você, principalmente a igreja, que foi resgatada do império das trevas, certo? Nós vivíamos no reino das trevas e Deus foi lá e nos resgatou, como diz em Colossenses, Ele nos trasladou, sabe, do reino das trevas para o seu reino do seu Filho. Como é que nós temos que se apresentar? Com nossos títulos ou como um servo que está pronto a servir o seu Senhor, não por interesse, mas por amor. Por amor àquele que nos resgatou do inferno, que estávamos debaixo da ira de Deus e Ele nos libertou, nos livrou dessa ira. Então Judas, ele começa a sua carta dizendo, a sua epístola dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo. Ele se apresenta assim. E é assim que nós temos que se apresentar, meus irmãos, como servo de Deus, como servo de Jesus, aquele servo que está pronto a dar sua vida pelo seu Senhor, aquele servo que está disposto a obedecer ao seu Senhor, a obedecer àquele que nos perdoou,
Então, ele começa sua carta, sua epístola, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Tá? Ele identifica como irmão de Tiago, que era o mesmo Tiago que escreveu a epístola, certo? É o mesmo autor da epístola a Tiago, que Paulo escreve lá para esse servo chamado Tiago. Mas o que me chama a atenção também nesse aqui são esses 3 títulos que ele apresenta à igreja. Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Porém, ele dá 3 títulos aqui, ele se apresenta aqui para essa igreja, chamando o seguinte, a igreja. Veja como é que ele se apresenta à igreja, como ele vê a igreja. Veja, ao chamado, amado em Deus Pai e guardado em Jesus Cristo. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, o título que eu daria era Privilégio daqueles que servem a Jesus. Quais são os privilégios? Primeiro, veja primeiro aí, ao chamado. Fomos chamados com uma santa vocação. O Senhor nos chamou, certo? Nos atraiu com seu amor. A Escritura diz que que foi Ele que nos escolheu e não nós a Ele. Foi Ele que nos chamou com a santa vocação. Foi Ele que nos chamou para uma missão, para uma tarefa. Então veja, o primeiro ponto aqui é ao chamado. Se você for ver todo o Antigo Testamento, Deus sempre chamou homens para uma tarefa. Veja, Noé foi chamado para uma tarefa de construir a arca. Gideão foi chamado, escolhido, chamado por Deus para libertar o seu povo de Deus das mãos dos medianitas. Eu e você fomos chamados por Deus para uma missão. Qual é a missão? Primeiro, servi-lo, adorá-lo e pregar o seu evangelho. Então, ele começa sua carta, sua epístola dizendo, ao chamado. Fomos chamados com a santa vocação. Vamos cumprir esse chamado do Senhor. A outra coisa também está aqui, ao chamado, amado em Deus Pai. Paulo sexta-feira falou nas suas cartas dizendo, nós somos filhos e filhos amados. Então, ele continua dizendo que nós somos amados em Deus Pai. Eu não sei por que nós andamos de cabeça baixa, desanimado, depressivo, e esquecemos que nós somos amados do Pai. Esquecemos que Deus tem um amor, sabe, um amor incondicional. Eu tenho que jejuar, eu tenho que subir um monte para que Deus me ame mais. De forma nenhuma. Nós precisamos fazer sacrifício para enxergarmos o amor de Deus. Exemplo, fulano jejua 3 vezes por semana. Deus ama mais fulano. De forma nenhuma. O amor de Deus não é medido por essas coisas, meus irmãos. Mas o amor de Deus é medido por Cristo. Ele deu seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então nós fomos chamados e amados em Deus Pai. Sexta-feira Jesus disse, vocês me deixarão só. Contudo, eu não estou só, o Pai está comigo. É esse sentimento que nós temos que ter. Ainda que todos me abandonem, o Senhor sempre estará comigo. O amor do Senhor estará sempre sendo derramado em meu coração. Como o apóstolo Paulo falou, o amor de Deus foi derramado em nossos corações quando nós ainda éramos pecadores. Deus provou seu amor para conosco quando nós ainda éramos pecadores, quando Ele enviou Jesus para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Então, nós não somos apenas chamados, nós somos amados do Pai. Sabe? O Senhor nos ama, irmãos. Nós temos que entender isso. O terceiro ponto é, nós somos chamados, amados e guardados em Jesus Cristo. Aqui eu quero focar uma coisa com vocês. Nós não fomos apenas chamados, não somos apenas amados, também somos guardados em Jesus Cristo. Por que você tem medo de macumba? Por que você tem medo de lançar para mim uma maldição? Meus irmãos, a Escritura diz que não existe maldição sem causa. A Escritura diz que Deus transforma a maldição em bênção. Então não é simplesmente uma maldição hereditária, maldição mandada, enfim, nada disso. Gente, nós somos guardados. Nós somos guardados por Jesus Cristo. Jogar na maldição contra mim. Gente, não pega num cristão verdadeiro, um cristão que vive a palavra. Nós somos guardados. Meus irmãos,
praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então nós somos guardados. Mas o que o apóstolo quer também dizer aqui, que nós somos guardados também desses falsos mestres, desses falsos profetas. O Senhor vai nos guardar quando nós voltamos a nossa vida para a palavra de Deus. E ele termina a sua epístola dizendo: a misericórdia e a paz e o amor vos seja multiplicado. Eu quero deixar apenas essa pequena reflexão para os irmãos entender que você foi chamado, você é amado e você é guardado em Jesus Cristo. Que possamos entender isso, meus irmãos, que o amor do Senhor é um amor incondicional. Mas eu quero deixar aqui para os irmãos um conselho: muito cuidado dos falsos mestres, falsos profetas, que o Senhor vai nos livrar, ok? Porque essa epístola está focando nisso aí. Mas, porém, ele nos orienta nos versículos 1 e 2, que nós somos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Possamos entender isso, que Deus continue abençoando todos vocês, em nome de Jesus.